Da mesma maneira que não se nega o impacto negativo da pandemia nos negócios da alimentação fora de casa, é preciso se reconhecer que nunca antes uma crise deixou tantos aprendizados. O que é tendência a partir de agora? O que foi incorporado para sempre por quem resistiu a tudo isso? Vamos voltar a conversar então com as nossas convidadas, a Camila de Minda, presidente do Sindibares, e a Carol Azevedo, empresária do Grupo Ferreiro. Falamos um pouquinho disso e vamos voltar porque de fato tem um legado que fica. Tem muitos aprendizados que essa crise deixou e aparentemente nenhuma outra crise vai ser tão avassaladora quanto essa crise sanitária. Esperamos, né? Esperamos, estamos em oração para que isso seja dessa maneira, mas quero ouvir de vocês, de tudo isso que ficou, que já existe, que já está implementado, incorporado, o que houve de positivo? Eu acho que além de todos os protocolos de aumento da higienização e dessa segurança sanitária, eu acho que hoje a gente tem uma consciência também da equipe com economia, com racionamento de algumas coisas, Há menos desperdício? Eu acho, eu sinto na minha equipe, sinto em outras equipes também essa preocupação, porque hoje eles se preocupam muito mais com a sobrevivência da empresa. Eu noto hoje a equipe mais próxima, mais junta, mais ali, defendendo aquilo ali como se fosse dele também. Até porque se a empresa não sobreviver, o emprego dele está em jogo. Acho que isso ficou mais claro para os trabalhadores. Não é fácil achar um outro emprego. Isso era tão óbvio que agora ficou mais do que óbvio, bem né? melhor. Eu acho que isso também facilita muito a vida do empresário. Eu acho que melhorou o comportamento dos funcionários assim 100%. Na questão de união mesmo. Vamos se juntar aqui. A gente no início, com a operação de delivery tinha muita dúvida, porque era uma operação que pra gente realmente não era interessante. E a gente ouvia muitos garçons, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ideias. Então assim, a união da equipe foi bem perceptível a mudança. Que interessante. Agora falando de delivery, que até já foi um assunto tocado aqui no programa, como é que foi a experiência de transitar para esse modelo de negócios? Vocês lançaram mão de alguma ferramenta já existente, aplicativos que existem aí, ou não? Fizeram seus próprios canais de atendimento? Como é que foi? De início foi desesperador. Não vou mentir, foi desesperador. Porque o delivery, ele é uma operação que você tem que mandar a comida e você não tem aquele contato com o cliente. Então você manda a comida, ele vai comer, você às vezes vai saber se está bom, às vezes não vai saber. Você não sabe como chega, às vezes, na casa do cliente. E a embalagem é fundamental. A embalagem é fundamental, a apresentação dentro da embalagem é fundamental. Até a forma que o motoboy vai levar para a casa do cliente tem que ser da forma mais cuidadosa possível. Eu notei que isso melhorou muito. Isso. As embalagens, o cuidado do motoboy de levar um gelzinho, ele higieniza as mãos antes de entregar para você, isso mudou muito. A gente está assim, em constante mudança, procurando sempre a questão de embalagem, principalmente, comprando máquina embaladora a vácuo, para levar sempre o melhor para o cliente, que antes era uma operação que a gente não queria. Importância, né? Não estava no Mas nosso... e hoje? Hoje continua sendo algo que vocês não olham como interessante para investir? Não, hoje ele é interessante. Hoje é desafiador, na verdade, o delivery. A operação de delivery é uma operação bastante desafiadora para quem é voltado para salão, que é o nosso caso. Isso. Então, assim, a gente teve que ir atrás de ferramentas para que o cliente tivesse conhecimento de que estávamos operando delivery. Até então, ele não tinha esse conhecimento. Então, eu não teria como criar uma plataforma, até essa plataforma se solidificar, o cliente ter conhecimento, ia demorar muito. E o período de pandemia, as coisas têm que ser para ontem. Eu ouvi um depoimento do empresário que disse que como ele teve que demitir parte dos garçons, quem tinha moto, entre esses garçons, eles formaram equipes. Isso aconteceu de maneira geral? Sim. No meu restaurante, o meu motorista e um garçom passaram a ser meus motoboys. Com a gente também não foi diferente. Porque igual o perfil do Grupo Ferreiro, o meu também era um perfil de atendimento presencial, mas eu tinha um delivery muito tímido. E a gente teve sim que buscar links, aplicativos para cardápios eletrônicos, porque o cardápio físico acabou. Então, isso já é realmente algo que hoje nós temos uma oferta imensa de aplicativos. O glamour do restaurante, a experiência do restaurante, aquele cardápio, aquela mesa montada com talher, com guardanapo de pano, talvez eu acredito que ele não volte mais. Isso.
Aqui no Maranhão tem uma certa tendência, talvez seja um hábito nordestino, de grandes pratos, né, nos restaurantes. Sim. Como é que foi isso no delivery, né? Como é que você vai ter um prato para 6, 7 pessoas no delivery? Isso é comum aqui. Acho que viraram combos, não sei. Como é que foi isso? Viraram combos, viraram duas várias embalagens de cada. E aí o motoboy entrega aquilo tudo em casa, mas o importante era que aquela comida, aquele carinho chegasse às famílias, né? Porque no lockdown geral, eu tive várias famílias que comiam todos os dias porque não podiam cozinhar, não tinham quem cozinhasse. Então, realmente, eu vi um lado muito essencial do nosso setor, que muitas das vezes a gente via como entretenimento e não, a gente foi extremamente essencial para muitas famílias, muitas. E a gente até conversou agora há pouco sobre não ser só comida, conversamos fora do ar aqui na hora do intervalo, não é só comida, não se trata disso, mas é também. Aí nessa hora, o cliente está lá vendo o seu cardápio virtual e ele muitas vezes não tem um grande poder aquisitivo. Como diferenciar preço e valor, como atrair distante desse cliente a atenção dele para comprar com você, com todo esse desafio? Hoje é o maior desafio essa criatividade, porque no cardápio eletrônico não tem como a gente fazer a persuasão entre preço e qualidade. E a gente tem todo tipo de cliente, o cliente que só vê preço, que só vê quantidade, que vê quantidade e qualidade. E aí a gente tem que abrir mão, a gente tem que lançar mão das redes sociais, das fotos profissionais, das experiências com os perfis gastronômicos nos avaliando. A gente tentando nessas redes sociais mostrar a nossa rotina, o dia a dia, a qualidade do nosso trabalho, para que isso seja refletido na decisão do cliente em escolher o nosso produto nos cardápios virtuais, nos aplicativos, né? Nós acreditamos muito na qualidade, né? Isso. E no boca a boca. O cliente que vai falando para um, para outro, a gente acredita muito nessa rede ainda, né? Vocês tiveram dificuldades com fornecedores de chegar a alguns produtos necessários aos restaurantes de vocês nos períodos mais críticos da pandemia? Sim, faltaram vários, faltaram embalagens para pizzas, faltaram bacalhau, faltou vários itens de insumo de uma forma geral. A carne subiu muito de preço porque faltou também, entendeu? Faltou muita coisa. Foi por período, né? Na subida do arroz faltou porque faltava mão de obra na indústria por conta da pandemia, né? O bom, assim, do restaurante, né, que a gente acredita também, é quando há essas faltas, a gente consegue, dentro do mercado, suprir com algumas sugestões. Então, às vezes, eu não tenho uma pescada, não tenho um peixe, mas eu tenho um robalo para oferecer. Então, a gente sempre busca isso com o chefe de cozinha, para que ele se reinvente sempre e a gente tenha sempre uma opção para o cliente, ele não fique sem. Os cardápios mudaram muito, então? Sim. Sim, e a gente passou a também ter um olhar diferente para o produtor próximo, local, né? Então a gente passou, pelo sindicato, a gente fez esse trabalho, a gente passou a buscar folhagem aqui no município do lado, a gente passou a ver o peixe mais aqui próximo, o camarão, né? O camarão também mais aqui próximo. Então a gente conseguiu voltar esse olhar para o produtor local. Acabou incentivando a economia local, né? Sim. Gente, então, quais são as expectativas para esse ano? Estamos chegando, já passamos da metade do ano, boa parte da população já está com a primeira dose da vacina e até setembro. 50% aqui, né? Verdade. E aí eu até quero saber de vocês para o interior também, qual é a avaliação, porque a gente fala muito da capital, São Luís, uma realidade completamente diferente. E tem tanta gente que sobrevive de alimentação nos municípios do interior do Maranhão, né? Mas quais são as tendências, levando em conta o estado como um todo, na avaliação de vocês? Bom, a nossa esperança, né, Carol, é com o avanço da vacina, as pessoas se sintam seguras para voltar à sua vida social, a sair, a frequentar os restaurantes, os bares, fazer suas festas de aniversário nos buffets. E quando se fala de estado, né? Alguns interiores tiveram restrições mais tempo que a capital e tivemos também a cidade Imperatriz, ela serviu de exemplo para a gente, porque eles não tiveram o mesmo tempo de restrição que nós e mesmo bares e restaurantes funcionando, não se teve subida de curva. Foi quando a gente conseguiu pegar o exemplo de Imperatriz aqui e conseguimos reabrir novamente.
Porque o fechamento de bares e restaurantes não impactou na queda da curva. Então, bar e restaurante aberto não é o que impacta, né? E a retomada em todo o estado, onde tem mais restrições, está mais difícil, mas em Imperatriz eles tiveram menos tempo de restrição que a gente, e eu visitei a cidade há pouco tempo, e a gente vê que é um mercado muito mais aquecido que o nosso. A gente já vê as pessoas mais dentro do que aqui, né, dos restaurantes. Então, o que eu posso te falar é que lá, por ter menos tempo de restrição, a retomada deles está um pouquinho mais na frente que a nossa aqui. Mas eu acredito que com a vacinação a gente consiga avançar mais ainda. Vocês acham? Eu até queria ouvir a expectativa antes de te... Mas eu ia fazer no mesmo sentido. Estamos em sintonia. Porque Sim. o Grupo Ferreiro já tem uma série de estabelecimentos. Então... Mas é isso que eu ia falar com ela, assim, eles têm restaurantes um pouco grandes e outros menores. Isso. E nós temos aqui em São Luís, no Nordeste de maneira geral, restaurantes muito grandes, né? Sim. Vocês acham que esse modelo de negócio, restaurantes muito grandes, ele tende a não ter mais sucesso? Eu não vejo dessa forma, não. Não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que hoje, né, com a pandemia, os grandes restaurantes, eles vão acabar se reinventando, né, e se adequando, acredito eu, a um público um pouco menor. Vão ser operações mais enxutas, que a gente diz, porque justamente o período de pandemia foi, como a Camila disse, um período que ensinou muito mais, né? Opa, vamos recuar aqui, vamos economizar, vamos entrar num ritmo mais enxuto de restaurante, mais enxuto. E eu acredito que as operações grandes, elas não vão sumir, mas elas se tornarão operações muito mais enxutas. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, aqui falando sobre as tendências que a gente tem pela frente. Tem o tamanho dos restaurantes físicos, dos espaços físicos, e tem alguns estabelecimentos que não nasceram como restaurantes, mas oferecem alimentação, por exemplo, como alguns supermercados, né? E houve um tratamento diferenciado durante a pandemia para esse segmento. Quem quer investir hoje no mercado da alimentação tem que ter em mente o quê para entrar certinho, para fazer um investimento assertivo, não ter prejuízos diante de uma crise que tanta gente experimentou, né? Bom, eu acho que uma pessoa para investir no ramo de alimentação, ele tem que ter em mente que ele precisa das redes sociais, de uma empresa enxuta e de um produto com qualidade e um preço bem bom. O que é um preço bom, Camila? A relação custo-benefício tem que compensar para o cliente, porque com a ausência de dinheiro circulando na economia, ele precisa ter um produto dessa forma. Ele precisa saber que ele tem que entrar no mercado de forma multitarefada. Ele tem que olhar tudo ali e saber que hoje o mercado está para empresas enxutas, empresas que têm o olhar voltado para a mídia de internet, né, Carol? Sim. Marketing digital. Hoje o marketing digital, ele é fundamental para a entrada e manutenção. Qualquer lugar, qualquer loja, negócio, restaurante, né, qualquer negócio. Qualquer negócio. E ele tem que ter o olhar voltado para o delivery, porque o delivery ele não é hoje só para restaurante, né? É para todo tipo de negócio. Mas só complementando a pergunta da Dalva, vocês acham que os restaurantes, vários negócios estão se segmentando, né? O público. Os restaurantes, os bares já fazia isso, né? O restaurante vai fazer isso também? Eu quero esse público tal. Por exemplo, eu ouvi de um empresário que ele disse assim, olha, o meu bar tocava música eletrônica, não vai tocar mais. Porque o público de eletrônica eu não quero, porque ele consome menos. Então eu prefiro colocar um jazz, um MPB, que é um outro público que consome mais. Os restaurantes isso vai acontecer também? Eu acredito que os restaurantes a gente não consiga limitar tanto esse público como num bar, né? Ele tem uma proposta voltada para alguma coisa, né? Uma música eletrônica, um bar que seja de um time de futebol, para a pessoa ir assistir futebol. Então, eu acredito que os restaurantes a gente não consiga limitar, porque eu atendo família, eu atendo casal, eu atendo um noivado, eu atendo uma festa e assim a gente vai... evento corporativo.
talvez no segmento dos restaurantes a diferença seja ter ou não ter um parquinho de diversões, que aí você decide se a família vai com a criança ou não. Hoje eu acho que né, gente? É o gol no gol, né? Exatamente. Hoje eu acho que é a característica principal. Tem parquinho? Eu vou levar minha família. Exato. Verdade. Mas olha que papo agradável aqui, não é, Arthur? Muito hoje. Bom. Verdade. O tempo passou voando e a gente quer agora, no finzinho do programa, agradecer a presença de vocês, Camila de Minda, presidente do Sindbares aqui no Maranhão, e a Carol Azevedo, que é a proprietária, faz parte desse grupo tão importante que é o Grupo Ferreiro. Então, muito obrigada pela presença de vocês duas aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de ouvir um setor tão importante para o nosso estado. É verdade, a gente agradece a oportunidade de trazer para que as pessoas, o público de uma forma geral, entendam os bastidores do nosso negócio, né? E consigam, junto conosco, nos apoiar nessa retomada. Sim, com certeza. Excelente, né, Arthur? A gente fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta, você já sabe, é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas estão disponíveis nas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o próximo encontro. Tchau!